Muito boa noite às irmãs e aos irmãos. Ô Daniel, e o final? Muito boa noite às irmãs e aos irmãos. Muita paz para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, seja bem-vindo. Alguém pela primeira vez no nosso grupo? Sejam bem-vindos. Eu costumo, para quem já assistiu alguma fala minha aqui, fazer sempre um geralzão, assim, um basicão. Algumas pessoas, de repente, até acham xarope, né? Meio cansativo, talvez. Mas eu tento partir da premissa que as pessoas não conhecem porque não têm a obrigação de conhecer a nossa doutrina, né? Que é a doutrina espírita. Então eu tento trazer conceitos básicos para depois fazer alguma coisinha um pouquinho mais floreadinha, um pouco mais desenvolvida, né? Lá pelas tantas, alguma ideia em cima dessa base, para que a coisa não fique solta, justamente, né? Para a gente entender. Quem é que conhece um pouco do espiritismo? Quem é que já leu alguma obra espírita? Gostam da doutrina? Sabem quem é que organizou ela? Quem é que fundou, digamos assim? Quem é que codificou, como alguns dizem, o espiritismo? Já ouviram falar do Allan Kardec? Allan Kardec, já ouviram falar? Francês lá do século XIX, um professor. Como é que ele fez a doutrina espírita? Quem é que sabe? Ele pode ter sido, de repente, um pensador que sentou lá no gabinete dele, no escritório dele, como já tinha feito muitas vezes. Ele já tinha escrito, antes de mexer com essas coisas de espiritismo, obras sobre a área dele, da pedagogia, do ensino. Ele era um autor já, né? E poderia ter sentado lá na mesinha dele, acendido o lampião, pegado o lápis ou a caneta tinteiro e começado a pensar no ser humano, pensar em Deus, pensar na dor que o ser humano sofre na Terra, pensar na possibilidade de uma vida futura depois da morte e começar a construir ideias em cima desses seus raciocínios. Só que não foi assim que ele procedeu. Ele estava lá muito bem, tranquilo, vivendo a vida dele, e amigos dele, pessoas que já mexiam com os chamados fenômenos espíritas, ou com as mesas girantes, já ouviram falar das mesas girantes? Convidaram o Kardec lá pelas tantas para assistir uma dessas reuniões, onde as mesas falavam com as pessoas. Olha que coisa interessante. Resumidamente, foi assim que ele começou a ter contato com essas manifestações de seres misteriosos, de inteligências estranhas, através de mesas, através de outros objetos. E a partir dessa abordagem, ou melhor, a partir desses contatos iniciais que ele foi tendo com esses fenômenos, é que ele foi, digamos assim, entre aspas, descobrindo e elaborando a doutrina espírita. Então ele foi, digamos, provocado a pensar sobre esses assuntos pelos próprios fenômenos. E o que ele descobre basicamente ali? O que o Kardec descobre em contato com as mesas girantes, com os fenômenos de comunicação através de mesas? O que ele nota ali? Alguém sabe? Quem é que estava se comunicando através de mesas? Os espíritos. Quem falou? O Kardec percebe, depois de pacientes e cansativos e prolongados estudos, que havia seres dotados de, olha só, consciência, ou seja, sabiam que eram eles mesmos, dotados de memória, dotados de sentimentos, emoções, desejos, qualidades e defeitos, dotados até de senso de humor ou de mau humor. O que parece um ser com essas características? O que parece um ser com essas características? Uma pessoa, né? Uma pessoa. Só que um detalhe, esses seres eles eram invisíveis, continuam sendo, né? Invisíveis aos olhos normais, digamos assim, né? Em condições normais eles são invisíveis e eles são incorpóreos. Incorpóreos.
Não é que eles não possuam nada de estrutura, digamos assim, neles, nada de matéria. Tanto possuem que eles podem, em determinadas circunstâncias, atuar sobre a matéria. Por isso que aconteciam aqueles fenômenos dos objetos se movendo, né? Só que eles eram seres incorpóreos, porque tu não conseguia pegar a mão, o pé, tu não conseguia ver o rosto, não conseguia ter contato como a gente está tendo aqui entre nós. E, no entanto, eles eram inteligentes como nós. E mais até do que nós, muitos deles. Então, é mais ou menos assim que o Kardec foi tendo contato com essa realidade diferente. E construindo, então, essa que a gente hoje chama, como ele mesmo chamou, né, essa que a gente conhece como doutrina espírita, ou doutrina, por isso que ele chama doutrina dos espíritos. Esse aqui é o primeiro livro que ele escreveu, Livro dos Espíritos. Tá? A partir daqui ele desenvolve mais 20 e poucos livros para aprofundar os princípios que ele compila, que ele espreme nessa primeira obra aqui, que é o Livro dos Espíritos. Do que esse cara falou e por que eu estou trazendo essa história e por que isso talvez tenha a ver com a gente aqui, nessa noite. Porque o Kardec... Fraterno 2. Porque o Kardec trata de uma questão que ela é muito presente, muito palpitante, muito importante para todos nós em algum momento. Já foi, é ou será, que é a dor. Já ouviram falar da dor? Conhecem dor? Já passaram por sofrimentos? Todos nós, seres humanos, já passamos, estamos passando ou vamos passar. É inevitável. Viver é, num certo sentido, sinônimo de sofrer em algum momento, em alguma intensidade. Então, a doutrina espírita nos traz uma porção de informações a respeito, por exemplo, desse tema interessante que é a dor. A gente poderia perguntar assim, o Kardec pergunta, não é? Por que a gente sofre? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem é que tem cachorro? Ou gato? Os animais sofrem, concordam? Vocês já viram algum cachorro se queixar? Ficar de mau humor porque ele está com dor na patinha? Os animais sofrem como nós, alguns sofrem até mais do que nós, aliás, alguns até morrem por nossa causa, né? Nós os utilizamos para o nosso consumo, para a nossa vida, né? Só que eles não têm a consciência, a percepção desse fato, dessa realidade de que eles estão sofrendo. Eles não têm a consciência. Eles não têm uma coisa que nós temos também, que é o pensamento abstrato, a capacidade de pensar em coisas não concretas, a capacidade de refletir sobre si próprios. Os bichinhos não têm isso. E por que a gente tem? Nós não somos também um animal como eles? Já se questionaram a respeito disso? Por que Deus fez isso só conosco? Não seria melhor se a gente passasse aqui pela vida curtindo, sendo alegre, tendo alguns prazeres, sofrendo e depois... Obrigado. Depois a gente desaparecesse, como acontece com os bichinhos e estava tudo bem? Por que nós sofremos? Sabendo que sofremos, o que aumenta a dor, né? Aumenta... Tu percebe, tu tem a consciência, aumenta o sofrimento. Inclusive, a perspectiva de um sofrimento causa sofrimento. Querem um exemplo? Quem é que já fez cirurgia aí ou vai fazer? Foi legal, foi tranquilo, assim, foi de boa? Antes da cirurgia estava tudo bem? Se preocuparam um pouco, não? Se angustiaram um pouquinho? Essa angústia é um sofrimento. É uma inquietação, é um mal-estar, né? Mesmo quando não há uma dor, um sofrimento assim, com a causa real, digamos, né, uma causa palpável, a gente ainda assim sofre. Nós temos, por exemplo, problemas emocionais. O que é uma emoção? Tu consegue pegar uma emoção? De onde é que sai a emoção? Por que uma emoção pode nos desestabilizar, destruir a nossa vida, literalmente? Então, veja, o Kardec se preocupou com esta e mais uma porção de outras questões interessantes. E ele traz uma porção de dicas, uma porção de caminhos, uma porção de propostas, porque é a filosofia espírita. Essa é a característica. Ele não ficou apenas constatando a existência daqueles seres, com os quais ele se comunicou, ou seja, comunicar é trocar ideia, ou seja, houve ali uma relação produtiva entre o Kardec e essas inteligências invisíveis, que ele chamou de espíritos,
Mas ele não se limitou a isso. Ah, tá, existem esses seres, eles estão dizendo que eles eram as pessoas, que nem nós aqui, né? E que morreram e que continuaram vivos, tudo bem. Não, o Kardec aprofundou as consequências desses fatos. E é daí que vem, então, a importância da doutrina para nós, para os nossos momentos de crise, por exemplo. Quer ver uma outra coisa interessante que o Kardec aborda e que tem a ver bastante também em alguns momentos com a gente, principalmente quando a gente é espiritualista, né? É a questão da obsessão. Já ouviram falar de obsessão? Sim. O que é obsessão? Quem é que me dá uma dica aí que eu me esqueci? Obsessão não é quando tu tá uma energia negativa e tu atrai eles? Sim, a senhora descreveu o mecanismo da obsessão. Nós estamos com a energia negativa, ela disse, e nós atraímos os espíritos negativos, claro, né? Mas o que é a obsessão? Assim, ela acontece. O que é obsessão? Vício em algo? Vício em algo? Essa é uma conceituação também, né? Ideia fixa, obsessão, né? Lá no dicionário. Mas no contexto do espiritismo, o que seria obsessão? Obsessão é a ação de um espírito dessas inteligências incorpóreas, invisíveis que a gente estava falando, que o Kardec descobriu lá, né? A ação desses seres sobre nós. Mas que tipo de ação sobre nós? Negativo. Então, já, por exemplo, assim, um espírito bom, um ente querido que só quer o nosso bem e que pode e que sabe fazer o bem para nós, que está em equilíbrio depois de ter desencarnado, não é um obsessor nunca. Transmite até a sensação de bem-estar. Ele pode, inclusive, nos ajudar a nos transmitir, inclusive, como disse o nosso amigo, coisas boas, sentimentos bons, lembranças boas, emoções positivas, digamos assim, né? Agora, a obsessão é essa ação destrutiva, essa ação negativa. Kardec estudou bastante essa coisa, que é a tal da obsessão. Então a gente vai fazer assim rapidinho aqui um resumão dos princípios dessa doutrina, né? Aproveitando para reforçar o convite que já foi feito aos senhores. Quarta-feira agora a gente reinicia os nossos grupos de estudo. Toda quarta às 20 horas. Estejam convidados. Tá? Não paga nada, não tem que trazer material nenhum, só a boa vontade, só o desejo de participar aqui com a gente. Ninguém aqui é professor de espiritismo, mas a gente é metido, então a gente lê um livro ou outro, e aí a gente conversa sobre o tema, vocês participam, vocês estudam, leem também, a gente troca ideias, é interessante este compartilhamento, tá? Então o Kardec nos fala do seguinte: o universo inteiro ele é regido não só na parte física, que, por exemplo, nossas ciências estudam, a medicina, os fenômenos biológicos, os fenômenos físicos, os fenômenos geológicos. A natureza, ela é toda obra de Deus, toda ela. E ela é regida por leis divinas. No campo desses seres invisíveis e incorpóreos, que são os chamados espíritos, também existem leis. Também existem leis que regem esses seres. Como eles são seres conscientes e inteligentes, não são os mesmos mecanismos das leis físicas que atuam sobre eles. São leis diferentes apropriadas a seres inteligentes. O que essas leis, vamos dizer assim, têm por objetivo? Por exemplo, a gente poderia viajar um pouquinho aqui e dizer que as leis biológicas têm o objetivo de preservar os seres, né? Talvez a gente pudesse afirmar isso. As leis biológicas têm o objetivo de preservar os seres. Uma série de mecanismos, uma série de coisas que acontecem para os bichinhos ficarem vivos, crescerem, se reproduzirem, permanecerem, etc. E qual seria o objetivo dessas leis espirituais, digamos assim, que regem esses espíritos, essas consciências invisíveis e incorpóreas? O objetivo é fazer com que esses seres evoluam. Isso é um ponto muito interessante. Aí o Kardec fala da lei do progresso. Nesse livro aqui ele fala, e ao longo da sua obra ele desenvolve bastante essa ideia. Progresso é da ideia de um avanço, né, de um crescimento, de uma melhora. Mas em que sentido? Progresso em que sentido? O que seria o progresso para os espíritos? O que vocês acham? Quando eu falo, o espírito tem que progredir, o que é progredir para um espírito? É aprender a cozinhar? Aprender a fazer crochê, sei lá? Aprender a construir? Também, quem sabe, não é? Sob um certo ponto de vista, também. O progresso para o espírito é o seu crescimento, a sua ampliação das suas capacidades, da sua inteligência, no sentido propriamente do intelecto e no sentido dos seus sentimentos, das suas habilidades emocionais, digamos assim. Por exemplo,
Todos nós temos a mesma capacidade de amar. Todas as pessoas têm a mesma capacidade de amar. Teoricamente, sim. Na prática, pelo que a gente conhece assim na prática. Todas as pessoas têm a capacidade idêntica no quesito perdão. Não tem aquela pessoa que se feriu alguma vez com alguém e ela guarda para 30 anos depois, ela lembra exatamente do que a pessoa falou para ela, da sensação que ela teve, da repercussão que aquilo ali. É uma pessoa que tem dificuldade com a questão do perdão, talvez, não é? Tem facilidade com a questão da mágoa, né? De guardar ressentimentos, de cultivar aquilo ali. Evoluir seria melhorar esses sentimentos. Evolução, então, no aspecto intelectual, vamos colocar assim, simplificando. Evolução no sentido intelectual e no sentido moral. Seriam basicamente esses dois aspectos que se confundem, não é uma coisa assim separadinha da outra, né? Mas essas leis divinas que regem as inteligências invisíveis, incorpóreas, que são os espíritos, visam a fazer com que esses seres cresçam nesse sentido, melhorem nesse sentido. Como que esses seres vão conseguir melhorar nesse sentido? Na sua inteligência, ou seja, aprender tudo e desenvolver ao máximo o seu potencial emocional, os seus sentimentos, no sentido do amor, no sentido da caridade, no sentido da humildade, no sentido do desprendimento das coisas materiais, desprendimento construtivo, não é? Como é que a gente consegue fazer essa evolução? O que vocês me diriam a respeito? Primeiro, é possível, o ser humano tem a capacidade de melhorar? O que vocês acham? Nós podemos aprender coisas novas? Vocês já ouviram aquele ditado, não se ensinam truques novos a cachorros velhos? Talvez o cachorro não, mas a gente aprende coisa nova. Mesmo depois de barba branca. Então nós conseguimos sim nos desenvolver. Passa por uma série de coisas, né? Em nós, dentro da gente, essa possibilidade, essa viabilidade da mudança, da melhora. Mas ela é possível. Nós sabemos que é possível. Todos nós podemos. Agora, se nós decidirmos aprender alguma coisa, a gente consegue. Talvez não vai ser assim, né? No nível máximo, com a plenitude. Talvez a gente, supondo que se trate de alguma habilidade, não é? Intelectual ou manual, suponhamos, ou mesmo dos sentimentos, né, emocional, talvez a gente não consiga assim chegar na excelência, mas a gente sempre consegue alcançar algum avanço. Então veja, uma das coisas para a gente conseguir evoluir, ou melhor, para o espírito conseguir evoluir é isso. Ele querer. Se o cara não quiser, ele não evolui, não avança, não progride. Concordam com isso? Nós somos, ou melhor, os espíritos, quando resolvem teimar, são piores do que mula empacada. A pessoa pode passar um tempão e ela não vai absorver ideias novas, não vai mudar o seu pensamento, não vai querer fazer coisas diferentes, não vai querer se renovar minimamente. Então tem que passar uma das fases, digamos assim, um dos mecanismos, um dos componentes da mudança é a gente querer. É o espírito querer. Por que eu estou me confundindo e dizendo o espírito, a gente? Será que espírito é a mesma coisa que nós? Esses seres lá que se comunicavam com Kardec, primeiro através de objetos, mesas, cestinhas, etc. Depois através dos chamados médiums, que são pessoas, né, que têm sensibilidade para intermediar comunicações. Esses seres são a mesma coisa que a gente? Segundo o Espiritismo, sim. Nós somos os espíritos são como nós. Por que eles estão lá e nós aqui? Momentos diferentes, não é? Eles já passaram por aqui. Essa é uma informação, então, que o Espiritismo nos traz. Os espíritos são as pessoas. A nossa diferença, basicamente, é que eles não têm mais corpo físico, corpo material. Eles não têm mais esta forma de estrutura aqui biológica, né? Nós ainda temos. Por quanto tempo? Tomara que por bastante tempo, né? Mas o que é certo para nós, mesmo que nós não sejamos espiritualistas, é que nós vamos, um dia, devolver isso aqui para a natureza. E, no entanto, conforme o Espiritismo, apesar de devolver a nossa matéria, o nosso corpo grosseiro, nosso corpo
esse nosso pet aqui, esse nosso bichinho. Apesar da gente devolver ele para a natureza, nós que somos os espíritos, aquelas consciências invisíveis e incorpóreas, nós continuamos vivos. E continuamos com todos os nossos atributos. Então o Kardec fala que nós somos que nem os espíritos são como nós. E ele diz que para que a gente atinja esta evolução, este crescimento, a gente pode botar assim como um sinônimo a palavra amadurecimento, tá? Para a gente comparar, né, com o desenvolvimento de um bicho, de uma pessoa, de um corpo humano, o espírito é como se ele passasse por fases no seu crescimento. Para a gente conseguir a plenitude do nosso desenvolvimento, o que nós vamos precisar? De tempo, além de querer. Nós vamos precisar de tempo. Uma encarnação, como diz o Espiritismo, encarnar é estar no corpo, é estar na carne. Nós somos espíritos encarnados ou desencarnados? Estou falando só com os encarnados. Nós estamos espíritos encarnados. O que é o espírito desencarnado? É os que já saíram, já perderam o corpo. Nós precisamos passar várias vezes por esse processo. Assumir corpos, perder corpos. Só no planeta Terra? Não. Segundo a doutrina espírita, nós podemos encarnar em outros vários planetas. Aonde? Não sei. Um dia, quem sabe, a nossa ciência vai descobrir onde é que há outros planetas habitados com seres já desenvolvidos, inteligentes como nós, né? Conscientes. Hoje a gente ainda não sabe, mas os espíritos ensinaram para o Kardec e a lógica da filosofia espírita nos leva a entender que tem que ser assim, né? Então veja, nós somos esses seres invisíveis, incorpóreos, e tem um dado interessante aqui. O que o Kardec descobriu a respeito da mortalidade ou imortalidade dos espíritos? Vocês sabem? O espírito morre. O que vocês acham? Não. O corpo morre. O corpo físico, sim. O corpo é a nossa máquina, né? É este animalzinho que nós carregamos enquanto a gente está aqui, vivendo aqui na Terra, porque a gente precisa dele, né? É uma necessidade. Mas o espírito, que é o que nós somos em profundidade, na essência nós somos esse espírito, e esse ser não morre. Mas como é que pode uma coisa que não acaba? Não sei. Mas a lógica da doutrina espírita, as revelações dos espíritos para o Kardec afirmam isso. O espírito não morre. Então ele não morre e ele encarna e desencarna várias vezes. Ou seja, nós encarnamos e desencarnamos várias vezes para buscar o quê? Dinheiro, a boa forma física, a saúde do corpo, poder, prazer. Não. Eu já tinha dito antes, né? Conforme o Espiritismo, nós não viemos buscar essas coisas. Nós viemos buscar a nossa maturidade espiritual. Diversas passagens. E aí onde é que entra a dor? Voltando lá naquela questão. Por que a gente precisa sofrer? Não seria mais fácil ir numa boa e ir crescendo, aprendendo, desenvolvendo e tá tudo bem? Por que a gente tem tanto problema aqui na Terra? É só na dor que a gente cresce. É a mula empacada, né? O coitadinho do bichinho às vezes tem que apanhar. Não sei como é que se faz hoje em dia com mulas empacadas, mas antigamente era no laço, né? Perdoem a comparação, mas espiritualmente às vezes nós somos piores até do que a mula empacada. As leis divinas, como elas, essas que regem o espírito, né, que regem a nós, espíritos, no rumo desse crescimento, dessa maturidade, como elas querem que a gente cresça, e como existe um outro componente que o Kardec também deixa bastante claro na doutrina espírita, que é a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, como é que tu trabalha com seres livres que não querem evoluir? Como é que a gente trabalha com pessoas, com inteligências, consciências livres, que resolveram não crescer? Deus, que é o Criador do Universo, estabeleceu leis para fazerem que a gente cresça. Ah, eu não quero crescer, eu vou me rebelar, eu vou fazer maldade, eu vou ser egoísta, eu vou me afundar nas coisas do planeta Terra, como se não houvesse amanhã, como se eu nunca mais fosse perder o meu corpo. Como é que Deus vai fazer comigo? E aqui entra os detalhezinhos da dor. Aí entra esse pequeno detalhe, né? Que é o sofrimento. Só um detalhezinho. É só um detalhe. A dor ensina a evoluir ou a gemer, enfim, né? Não é uma coisa instantânea.
dor e evolução. Não. Mas a dor é como se fosse um remédio para despertar o nosso desejo, o nosso querer, a nossa vontade de evoluir. Porque quem vai ter que evoluir sou eu, na verdade. Mas aí as dores, ou vamos botar assim a dor, né, falando genericamente, todas as dores humanas possíveis que nós imaginarmos, que nós já tivemos conhecimento, e outras, né, que estão acontecendo sem a gente saber, e outras que poderão vir a surgir aí no mundo, né, todas são mecanismos das leis divinas para que a gente amadureça, para que a gente desperte a vontade, o desejo, né, não são sinônimos perfeitos, mas para que a gente queira voltar a crescer. Por que no planeta Terra, em especial, tem tanta dor? Ou até vou perguntar diferente, será que existe algum outro lugar, suponhamos assim, algum outro planeta, com seres de inteligência semelhante à nossa, mas com outros valores morais, diferentes dos nossos, melhores? Melhores no sentido de serem mais amorosos, perdoarem mais, fazerem mais a caridade, serem mais humildes, mais solidários, não fazerem guerra, não serem perversos uns com os outros. Será que pode existir algum outro planeta onde seres com a inteligência semelhante a nós, nem vou dizer que eles são mais do que nós, onde eles vivam já sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tanta desgraça? Nós, segundo a doutrina, segundo a lógica da doutrina, como nós somos livres, nós podemos imaginar que há multidões de espíritos, como aqui no planeta Terra nós somos uma multidão, um grupão, né? A gente pode imaginar que há outros grupos tão grandes quanto nós, bilhões de espíritos, que decidiram não ser assim tão rebeldes quanto nós, frente às leis divinas, essas leis espirituais. Pode ser que eles, estando mais ajustados às leis divinas, coletivamente, a vida deles não seja tão dolorosa quanto a nossa. Por quê? Porque não precisa. Mesmo que, se eles estiverem encarnados em corpos materiais como os nossos, corpos assim, biológicos, né? Mesmo que eles sintam dor de barriga, mesmo que eles envelheçam, que eles adoeçam e venham a desencarnar por problemas que nem os nossos, outras tantas questões morais, emocionais, eles provavelmente não sofrerão. Porque aqui nós estamos num plano de prova. O planeta Terra, e era aqui que eu queria chegar, é um local especial para acolher espíritos, no caso, né, nós, né? Quer dizer, fora esse grupo aqui, o resto da humanidade toda, nós somos um pouco diferentes, nós somos melhores, né? Mas fora nós aqui, o resto da humanidade que encarnou aqui, são espíritos que têm questões morais que precisam ser trabalhadas através dos sofrimentos ainda. Porque por uma opção nossa, por uma decisão nossa de não ceder livremente aos convites, digamos assim, das leis divinas. Então, se eu não cedi na boa, Deus, por quê? Por maldade? Por maldade, Deus faz a gente sofrer? Justamente o contrário, né? Por misericórdia, por compaixão. Ele renova as nossas esperanças, ele deixa a gente reencarnar várias vezes. Olha quanto recurso a gente gasta numa encarnação. Deus não poupa recursos. Deus não é miserável, não é canguinha. Ele deixa a gente vir quantas vezes aqui ou em outros lugares semelhantes. Quantas vezes sejam necessárias. Gastar todos os recursos materiais, morais nossos, dos outros, tempo, até a gente crescer. Só que como nós optamos, nós aqui desse planeta, tá? Nós optamos por uma forma de crescimento assim mais... Deixa eu pensar numa palavra. Nós optamos por mais adrenalina. Nós quisemos uma evolução mais agitada. Então a dor nos visita mais frequentemente. Os sofrimentos. E é onde é que entra a questão da obsessão. A obsessão, que é essa influência dos espíritos, vamos dizer assim, negativos sobre nós. Ela entra nesse pacote, nesse bolo. Ela é mais um dos elementos de dor que podem nos atingir. Para quê? Sempre visando ao nosso crescimento. Basta a gente, para entender um pouco melhor essa questão das escolhas pessoais da gente, basta a gente pensar em certos conflitos, por exemplo, que surgem dentro de uma família. Muitas vezes brigas entre familiares não decorrem do orgulho, não decorrem da ganância de alguém,
não decorrem do abuso, ou seja, o desrespeito ao direito dos outros por parte de algum componente ali do grupo familiar, muitas das nossas brigas na família são originadas assim. Comportamentos nossos, características nossas que geram sofrimento e que às vezes podem provocar incompatibilidade até de convivência, né? Com outras pessoas. Então, imaginem se nós não tivéssemos essas características, se nós não fôssemos egoístas, se nós não fôssemos assim tão magoados, se não fôssemos tão orgulhosos, se não fôssemos tão gananciosos. Quando o vô morreu, por exemplo, se eu não tivesse brigado com o parente para ficar com aquela casa lá que o vô deixou, será que eu não poderia estar convivendo pacificamente com os familiares? Características nossas, então, que geram conflitos, que geram problemas. Se nós não fôssemos teimosos, às vezes, vê como é bom vir na casa espírita, o cara fala um monte de desaforo, a gente tem que ouvir numa boa. Mas é a doutrina espírita que nos faz pensar, não é a intenção de atingir ninguém, né? O espiritismo nos coloca como diante de um espelho para nós nos confrontarmos e percebermos, olha, essa tua forma de ser, de agir, esse teu jeitão aí que às vezes tu preza tanto, olha só o tipo de resultado que ele acarreta na tua vida, na vida das outras pessoas. A questão da obsessão. O que é a obsessão? Eu já falei, é essa influência de um espírito perturbado, mal, sobre a nossa vida. Por que Deus permite que espíritos maus ou que espíritos perturbados, viciados, atuem sobre nós? Como é que pode acontecer isso? Se Deus nos ama? A resposta está na mesma linha. Faz parte das nossas dores, a obsessão, ou as obsessões possíveis, né, obsessões, e elas só acontecem exatamente devido a certas características que a gente ainda carrega. Qual é o espírito que, diante de uma pessoa que não tivesse nenhuma inclinação para o vício da bebida, por exemplo, conseguiria arrastar essa pessoa para a bebida? Qual é o desencarnado que conseguiria arrastar alguém para o boteco se o cara não tem o menor laço, a menor inclinação para isso? Não acontece. Por que às vezes um espírito consegue provocar certos comportamentos na gente? Comportamentos destrutivos, prejudiciais. Por características que nós carregamos. Coisas que já estavam em nós, que o espírito não criou, mas aproveitou. Então percebam, tudo no sentido de nós irmos através das dores. Porque certos comportamentos acabam gerando problemas. Por exemplo, a bebida pode ocasionar doenças, pode ocasionar problemas familiares, eu posso perder meu emprego, etc, etc, etc. Lá pelas tantas eu vou notar que, quem sabe, é porque eu bebo demais. E aí eu vou começar a pensar em não beber tanto. Quem sabe eu vou começar a pensar em procurar algum tratamento a partir das consequências dolorosas que aquelas minhas escolhas, alimentadas por espíritos, em cima daquela minha fraqueza, né, digamos assim, me levaram a escolher, a fazer. Então vejam, a obsessão que a gente procura tratar aqui na Casa Espírita, ela passa também, ela está nesse pacote de, vamos dizer assim, de sofrimentos educativos, que a gente ainda precisa experimentar. Cada um tem o seu horizonte aí, a sua necessidade, as suas peculiaridades, né? Cada um de nós está num momento evolutivo particular, mas todos nós estamos no mesmo barco, no sentido de que precisamos mexer em muitas coisas. E a obsessão, ela só vai acontecer estando nesse pacote, né, de delícias, entre aspas, aqui do planeta Terra. Ela só vai acontecer na medida em que nós conservarmos em nós vamos colocar assim, as aberturas para esses espíritos. Tá, então tu tá dizendo que se eu tô sofrendo uma obsessão é culpa minha? Eu não falei bem assim, mas é tipo isso. É mais ou menos assim. Os espíritos só vão explorar a minha mágoa se eu for um cara propenso à mágoa. Eles só vão explorar a minha depressão se eu estiver inclinado a essa depressão. E assim por diante. A raiva, o desejo do furto, do roubo, da vingança, o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a agressividade, a maldade, são coisas que às vezes a gente tem algumas pitadas ou às vezes baldes dentro da gente. E a gente precisa aprender, segundo a doutrina espírita, todos nós,
Precisamos aprender a, primeiro, perceber isso aí na gente e aí buscar os recursos adequados. Por quê? Porque senão as leis divinas que querem que a gente evolua, para a gente ser feliz um dia, felicidade plena, essas leis vão continuar batendo na nossa porta para nos motivar. Vocês acham que Deus castiga? Só para a gente finalizar aqui a nossa reflexão. Quem acha que Deus castiga, levanta a mão, por favor. Do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Depende do Deus, né? Quem acha que Deus perdoa de graça? Ele é justo. Deus é justo? Então como é que ele não castiga? É uma contradição. Se ele é justo, ele aplica a lei. Se eu cometi uma falta frente àquela lei, se eu causei, vamos dizer, um desequilíbrio, se eu fiz um mal para alguém ou para mim, se eu não desenvolvi como eu estava destinado a desenvolver certas características, a lei não vai atuar sobre mim? Não vai vir uma consequência? Mas ele não precisa te castigar. Mas Isso é a tua própria consciência, quando tu recobra ela, que tu mesmo vai se autopunir para passar pelaquela aprovação ou expiação. Além da nossa própria consciência, as leis divinas têm mecanismos para nos provocar, para nos induzir no nosso tempo, conforme a nossa vontade, mas para nos induzir a refletir sobre os nossos caminhos. Então, nesse sentido, da consequência das nossas ações, porque Deus é justo, é claro que ele castiga, neste sentido. No sentido da consequência. As leis aplicam a consequência. O Kardec fala uma coisa muito interessante, enquanto eles não abrem ali eu vou falando. O Kardec comenta uma coisa muito interessante que é bem peculiar da doutrina espírita. Quando nós cometemos um erro, um crime, uma falta, uma afronta às leis divinas, lá pelas tantas, motivado pela vida, pelas experiências, pelas dores, ou pela própria reflexão, em algum momento nós nos arrependemos. Pode passar séculos, mas a gente dá o estalo e a gente se arrepende, a gente constata, a gente entende que aquilo foi mal, e aí a gente se coloca à mercê das sanções divinas. E essa consciência de erro já começa a despertar em nós uma certa dor moral, que é a dor do arrependimento. O arrependimento dói ou não dói? O arrependimento dói. Faz parte. Mas aí o que acontece? Basta eu me arrepender, constatar que errei e me arrepender frente às leis divinas? Para que fique tudo bem, 0-0, bola para frente? Não basta. O Kardec introduz um elemento que os espíritos explicaram para ele, que é a necessidade da reparação. A reparação. Então, todo o mal que nós causarmos, e isso também é uma coisa que nos faz refletir agora, e que pode servir para a nossa vida daqui para frente. Deve servir, tomara, para todos nós. Todo o mal que nós causarmos, por menor que seja, nós não poderemos apenas nos arrepender dele para nos livrar das consequências desse mal. Nós vamos ter que nos arrepender e nós vamos ter que, de alguma maneira, consertar aquilo, reparar. Esse é um mecanismo das leis divinas, explicado pela doutrina espírita. A necessidade da reparação. Aproveita a encarnação que tu tá agora, ou seja, para refletir e já não precisar cobrar na próxima. Ou seja, como disse o nosso amigo, vamos aproveitar o momento, nós estamos no momento, tá? Porque é que nem ocorreria entre nós. Se uma pessoa cometesse um crime muito grave e ela se arrependesse amargamente, verdadeiramente, nós ficaríamos satisfeitos se ela dissesse apenas, me arrependi, desculpa, não faço mais. Não. As nossas próprias leis têm sanções. As leis divinas da mesma maneira. Só que as leis divinas trabalham nessa linha de nos fazer amadurecer. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos nós, sucesso na caminhada dos senhores, tá? Tomara que a gente consiga evoluir bastante ao longo dessa nossa caminhada. Construir a nossa felicidade, tá bom? Obrigado.